Bom dia, irmãos. Vosso ânimo, vossa alegria, vosso entusiasmo contagiante. Bom dia, irmãos. Eita, parece que a gente chegou, né? Parece estar com sono. E nessa manhã, Deus tem colocado no meu coração continuar um estudo e meditações na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. E hoje nós vamos nos colocar diante do texto do capítulo 4, e versos de número 1 a 18. E a primeira reflexão que nós fizemos nesse texto, nós dizemos e fizemos uma afirmação: nós vamos vencer, nós vamos vencer. A igreja de Deus é triunfante, o servo de Deus é triunfante. Independe do sistema político, independe das circunstâncias climáticas. O que nos sustenta é mais do que os recursos naturais e humanos. O que nos sustenta são as mãos poderosas do nosso Deus. E Ele traçou e mostrou-nos um caminho de vitória. A gente só precisa andar por Ele e nós vamos vencer. Mas às vezes muitas coisas conspiram. E apesar de sabermos que vamos vencer, já passou na sua mente em algum momento o desejo de desistir? E às vezes desistir de tudo, às vezes desistir da mulher, do marido, dos filhos, do emprego, da igreja. Pessoas podem passar por... Um dia o grande profeta Elias falou assim: meu Deus, eu tive que enfrentar lá os profetas de Baal e a gente teve que matar eles e agora eu estou com medo da mulher. E Jezabel pode me matar, eu estou com medo dela. É interessante, né? Ele desafia os profetas de Baal e os mata, mas agora eu estava na caverna com medo de ser morto por uma mulher. Nós temos momentos assim. Então, nessa manhã, eu gostaria de desafiar você a pensar sobre isso. Nós precisamos continuar. Se nós cremos que nós vamos vencer e temos a vitória, precisamos continuar. Não podemos parar, não podemos desanimar. Temos que dar passos para frente. Então, se você abrir o 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 a 18, e eu vou ler todo o texto, porque não vai dar tempo de refletir sobre cada palavra do texto, mas seria muito importante você fazer uma releitura na sua casa e pensar nessas palavras. Elas são muito preciosas e eu creio que elas têm o poder para abençoar a sua vida de uma forma que você nem imagina. Ele começa dizendo: por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Assim, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal.
De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é poderosa para nos instruir, para nos guiar, para nos levar para o caminho de bênçãos e de alegrias que o Senhor deseja. Então, nesta manhã, nós cremos no poder da Sua palavra, no poder de nos direcionar, de nos consolar, de nos fortalecer, de nos animar. Eu creio que o desejo do Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não se agrada daqueles que olham para trás. Então, eu creio que o Senhor deseja que olhemos para frente, que continuemos, mesmo diante de circunstâncias políticas, sociais, econômicas, relacionais, que envolvem grandes desafios, mas o Senhor deseja que continuemos, porque o Senhor disse que o que nos espera é a vitória. Então, instrui-nos através da Tua palavra, renova em nós o ânimo para que possamos cumprir a missão que o Senhor nos tem confiado. Fala conosco, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos estudado e entendido o propósito para o qual o apóstolo Paulo escreve essas cartas à igreja de Coríntios. Ele foi usado por Deus para iniciar esta igreja. Ela é resultado de uma das suas cruzadas evangelísticas. Mas essa igreja que ele iniciou agora está acusando de mercenário. Ela está acusando Paulo de que ele estava usando o ministério para ganhar dinheiro. Essa igreja estava acusando o apóstolo Paulo de usurpador. Ele estava se apresentando como um apóstolo, mas essa igreja dizia, você não é apóstolo. Essa igreja agora estava acusando ele de herege. Olha, esse estudo que você passa para nós, ele não é de Deus, é herege. Eu não sei. Talvez eu não imagino o pastor Thomas, né? Ó, pastor Thomas, sabe de uma coisa? O senhor é herege, o senhor é mercenário, o senhor é usurpador. O senhor começou aqui, mas o senhor vai embora, porque nós não queremos mais o Senhor. Nós agora entendemos que a verdade é outra. Nós somos vítimas do engano que o Senhor promoveu aqui. Eu não sei como ele ia receber isso. Talvez muitos de nós falariam, você quer saber de uma coisa, vamos para o inferno. Quero saber de nada. Dei minha vida preso, perseguido, maltratado por essa verdade, e o que eu ganho de retorno é isso. Eu não sei se você passou ou passa por situações assim. É verdade. Isso pode acontecer no plano da família. Possa ver, um dia o seu cônjuge chega para você e diz palavras iguais ou piores do que essa. Talvez um dia o filho que você criou com tanto amor olhe para você e diga assim, você nunca fez nada por mim. E aí? O que você vai fazer? E é interessante, irmãos. É uma pergunta, porque apesar de Paulo estar diante de uma situação como esta, Paulo não passa uma ideia de derrota. Porque apesar dos problemas,
Ele não desistiu. É uma pergunta que eu fiz quando comecei a estudar o livro de 2 Coríntios. Por quê? Por que ele continuou? E escreveu a primeira, escreveu a segunda, e disse que escreveu a terceira. Por quê? E uma das coisas, irmãos, que eu creio, e o texto revela, que Paulo continuou. E ele continuou não por causa dos que conspiravam contra a fé, não por causa daqueles que conspiravam contra a verdade. Ele continuou porque existiam pessoas fiéis e que precisavam ser animadas a continuar. Porque às vezes nós somos como Jonas. Deus manda a gente fazer alguma coisa e a gente olha para o povo e pensa, e olhando para as pessoas que estão à nossa volta, eles não merecem, eles merecem destruição, eles merecem o mal. E às vezes nós estamos preocupados com a abóbora, ou seja, preocupados conosco mesmos. E deixamos e condenamos, muitas vezes, os inocentes. Condenamos aqueles que precisavam de apoio, que não se renderam, que não se uniram, mas que agora são vítimas também. Então Paulo diz, eu agora quero me unir a você que entende que isto é realmente verdade. Eu quero me unir a você que entende que esta causa é causa divina e nós precisamos continuar. Então eu quero escrever para vocês. Eu quero escrever para vocês, para dizer a vocês, vamos continuar. Vamos continuar, apesar deles. Vamos continuar apesar das lutas. Vamos continuar apesar das dificuldades. Apesar de eu estar preso, não importa, vamos continuar. Apesar de haver perseguição, vamos continuar. Por que vamos continuar? Porque esta é a verdade. Porque este é o caminho. Porque é isso que Deus nos confiou. E Ele vai dizer, vamos também marcar os nossos corpos, assim como Cristo teve o seu corpo marcado. O que Cristo fez de mal às pessoas? O que Cristo fez de mal ao Império Romano? O que Cristo fez de mal aos judeus? O que Ele fez foi nos abençoar com conhecimento da verdade. O que Ele fez foi compartilhar e tornar visível o seu amor através do ministério de curar, de libertar. Foi isso que Ele fez. Mas Ele foi marcado, perseguido, maltratado, cuspido. Mas as palavras de Jesus na cruz não foram palavras de maldição. Ele disse, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Jesus poderia ter descido da cruz. Poderia ter dito para o Pai, não vale a pena morrer por esse povo. E seria certo. Mas ele viu, e ele sabia que existiria um dia, eu, você, nós, que daríamos crédito à sua mensagem. Ele não morreu, apesar da sua morte favorecer até mesmo aqueles que o estavam condenando, mas ele morreu pelas vítimas, pelos inocentes, por aqueles que eram vítimas do engano, do falso. E muitas vezes na sociedade nós percebemos isso. Às vezes, por causa do nosso egoísmo, e por causa do egoísmo, muitas vezes os lares estão se separando. E há vítimas, e muitas vezes as vítimas são desprezadas. Muitas vezes, por causa dos maus, nós desistimos do nosso país. Olhando para tudo isso, nós nos tornamos indiferentes. E entregamos as pessoas aos lobos. Eu lembro uma vez, o pastor Thomas, eu conversando com ele, ele disse, eu não tenho problema de que outra pessoa ocupe o púlpito dessa igreja. Ele nunca teve problema com isso. Eu lembro quando eu conheci, existia aqui o pastor Rufino, o pastor Sadi,
Tinha, acho que eram uns 4 pastores aqui, eles pregavam, estavam... Ele falou, eu só não deixarei para os lobos não. Mas se Deus levanta outros homens, amém. Queremos ser abençoados por eles. Da mesma forma nós, pastor Alexandre, a gente quer que pessoas cheguem aqui e ministram a palavra com a qualidade, com poder, com graça, para abençoar o povo, porque o importante é o povo ser abençoado. O reino, é o reino. É o reino que é importante, não sou eu, é o reino é maior que eu. É mais importante do que eu, é mais importante que você. E às vezes nós somos assim, por causa de um irmão, nós não servimos, por causa de alguém nós desistimos, né? Por causa disso ou daquilo nós não envolvemos. E o problema é, e os inocentes serão vítimas disso. Existiam sim os latoeiros, que o incomodaram terrivelmente, mas existiam os homens fiéis, e ele não podia deixar de falar a eles. Existem os fiéis, e é por amor a estes, é por amor aos escolhidos que Deus preserva a sua graça, a sua misericórdia. Porque se ele fosse olhar só para os homens ímpios, irmão, se ele fosse olhar para os nossos homens ímpios, seria justo uma bomba atômica no nosso Brasil. Mas ele olha para mim, ele olha para você. Isso me faz lembrar das palavras de Abraão com Deus. Abraão dizia, Senhor, por amor de 5 pessoas, se existir 5, só 5, lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir. Ele falou, por amor de 5 eu não destruo. Não destruo. Pensa bem, 5 em 2 cidades é muito pouco. Mas por causa destes, ele não destrói. E ele não destruiu os justos, ele tirou de lá o justo para destruir. Porque os inocentes não podem pagar pelos culpados. Deus vai protegê-los, Deus vai ampará-los. Então, irmãos, eu não sei o que te deixa desiludido, que conspira contra a paz do seu coração, mas o apóstolo Paulo diz, temos que continuar, porque existem pessoas que precisam ser ajudadas, amparadas, animadas a continuar, porque se nós desistirmos, elas vão ficar sozinhas. Elas vão se tornar vítimas da nossa omissão. Então, pensando ele vai escrever, e eu quero citar algumas coisas aqui importantes. No verso 11, ele vai dizer, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. O nosso Senhor, irmãos, nos ama. E tudo que Ele fez foi por amor a nós. Então o amor deve nortear nossas ações. E, sobretudo, o amor a esses que precisam ser abençoados por nós. Nós precisamos amar o nosso Brasil. Porque no nosso Brasil não existe só réu, não. Existem inocentes que são vítimas. E nós não podemos desampará-los, nós temos que apoiá-los. E a forma de apoiar é dizer, estamos juntos nessa causa. Vamos nos unir aqui. Não vamos aceitar. Porque quando existem pessoas que Deus coloca na frente para liderar, e quando os líderes promovem desânimo, os que são liderados desistem. E nós, a Bíblia diz que somos luz e somos sal nessa terra. E como servos de Deus, nós temos que sempre crer, o Senhor vai triunfar, a verdade vai triunfar, o Senhor vai ser glorificado, o reino vai ser estabelecido, e nós estamos lutando por isso. Ainda que muitos se levantam, ainda que poucos sejam, mas Ele vai continuar, Ele vai vencer, e nós triunfaremos com Ele. E Ele está dizendo, assim como Cristo viveu por isso, Ele não desistiu da cruz, não foi olhando para os malfeitores que não queriam se arrepender. Ele não desistiu da cruz porque Ele viu que nós nos arrependeríamos dos nossos pecados e nós escolheríamos viver para a glória dEle. E olhando para nós, Ele pagou o preço para que nós tivéssemos esta oportunidade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, em João capítulo 15, versículo 20, a Bíblia nos diz... Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vão
perseguirão a vós, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Ele está dizendo, a causa de Cristo, irmãos, nem sempre vai trazer tapete vermelho, banda de música. Às vezes, o caminho será de espinhos. E faz parte. Servir ao Senhor é assim, viver a verdade não vai ser fácil. Às vezes vamos ter que suportar o cônjuge, às vezes vamos ter que suportar o filho, às vezes vamos ter que suportar o irmão da igreja, às vezes vamos ter que suportar o pastor da igreja. Porque nós devemos amar a Deus mais do que qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa. Deus é mais importante, o reino é mais importante, e por amor a Deus precisamos continuar. E é verdade isso. O verdadeiro amor, ele é conhecido nos momentos difíceis. Quando existia água, sombra, carne no deserto, o povo dizia, Deus é Deus, Deus é Deus. Não existe Deus melhor que esse, é maravilha esse Deus. Mas era só surgir um probleminha. Melhor seria ter ficado lá no Egito. Deus é Deus, mesmo quando existe um mar vermelho diante de nós. Deus é Deus. E é Ele que nós seguimos. E não olhamos para a circunstância, nós olhamos para Ele. Não importa. Não importa os latoeiros, não importa os que me chamam de herege, não importa os que dizem que eu sou mercenário, eu tenho paz, eu sei quem eu sou, eu sei quem me colocou aqui, eu sei quem me chamou. Ele começa dizendo, por isso eu tenho esse ministério segundo a misericórdia que me foi feita. Ele diz, é Deus pela sua misericórdia. E por causa disso eu não vou desfalecer, não, eu vou continuar. É Deus que me escolheu. É a misericórdia dele que me elegeu. E ele me pôs aqui para continuar. Ele pôs na minha família para me cumprir a minha missão. Ele me pôs na minha igreja para me cumprir a minha missão. Ele me pôs no ministério para me cumprir a minha missão. E eu quero honrar o nome dele. E vamos continuar. E você deve fazer o mesmo. E você deve fazer o mesmo. Porque Deus não merece outra coisa a não ser isso. A sua fidelidade, o seu amor. Olha que coisa maravilhosa. Ele vai nos dizer, o verso 12, ele diz assim, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ele vai dizer, eu vou morrer, mas isso vai ser vida para vocês. Força. Ou seja, quando Paulo permanecia firme, ele animava aquelas pessoas também que estavam sendo perseguidas a permanecerem firmes. Quando Paulo morreu, as pessoas ficaram mais firmes, porque olharam nele, disseram, ele conseguiu ficar firme até a morte, nós vamos ficar também. Vamos pagar o preço. Mas quando nós desistimos, os outros dizem, se ele não consegue, eu não vou conseguir também. E nós temos essa responsabilidade como cristãos de mostrar ao mundo que o que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa ideia, tudo está perdido. Você está perdido? Porque tudo inclui você. Nem tudo está perdido, existe 7.000 que não curvaram os seus joelhos. Vamos continuar. É assim que a Bíblia, Paulo está dizendo. Ele está motivando pelo resultado. Vale a pena morrer por isso, vale a pena viver por isso, porque fazendo isso, pessoas vão ser salvas, pessoas vão ser edificadas, pessoas vão ser abençoadas. Não vamos desistir, porque o efeito do Evangelho, ele tem poder para atingir as pessoas e elas serão abençoadas. É isso que Deus está dizendo. Tem poder, sim. Tem poder na mensagem que Deus nos deu. Tem poder, sim, no ministério que Deus nos confiou. E nós precisamos exercer. Há um resultado, sim, maravilhoso em preservarmos, em continuarmos. Isso vai animar outras pessoas a continuarem também, porque se todos desistirem, o caos será instalado. Salmo 126, versículo 6, nos diz assim, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus moros. Não é fácil, mas vai haver o tempo onde nós vamos celebrar as bênçãos, porque isto nos levará à vitória. Vale a pena continuar, investir no relacionamento. Deus prometeu
que vai nos ajudar e nós vamos ser vitoriosos, nós vamos superar os problemas, nós vamos superar as dificuldades, as desavenças serão superadas, porque Deus vai nos dar graça, Ele vai ministrar a sua palavra, Ele vai nos consolar, Ele vai nos animar, nós vamos celebrar a bênção. É isso que Deus diz. A igreja de Deus será vitoriosa, amém, irmãos? Ela vai ser. Às vezes nós vamos semear chorando. É verdade. Não é chorando, lamentando, vida, decepção, tristeza, Deus. Porque, olha as pessoas, Senhor. Que situação. Que tristeza. Eu sei que a vontade que a gente tem quando olha algumas coisas é pegar uma pedra e falar assim, não, hoje eu vou matar. Mas a gente não deve deixar o nosso coração se alimentar disso. A gente deve chorar nos pés do Senhor. Deus, tenha misericórdia. Eles são ignorantes. Eles não sabem. Eles não sabem. Eles precisam de conhecimento. Deus, não deixe que o ódio não mude de lado. Existe o outro lado de Satanás. Satanás é esse o lado, é destruir, é apedrejar, é matar. Não deixe que o seu coração se contamine com isso, mesmo que existe muita pressão para que isso aconteça. Não faça isso. Se conserve do outro lado. Eu não vim para matar nem destruir, eu vim para trazer vida. E vida com abundância. É isso. Nós temos esse ministério de ajudar pessoas, não destruir pessoas. O juízo pertence ao Senhor. É Ele que vai julgar, não é eu. É Ele que vai sentenciar, não sou eu. Cabe a mim ministrar a graça que Cristo outorgou a essas pessoas. E todas elas, sem distinção, elas podem ser salvas. Elas não precisam de pedras, elas precisam de amor, da verdade de Deus, para poderem ser libertas dos seus enganos. E a verdade não é a minha, não é do João, não é do Antônio, não é do político, é da palavra de Deus. É essa verdade que vai libertá-los. E nós devemos nos apegar a ela. Nós temos, verso 13, ele vai dizer, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso temos falado. Então, onde nós estamos alicerçados, e o nosso discurso não está baseado nas nossas filosofias, na nossa forma de ler a vida. Os nossos discursos têm que estar baseados naquilo que a Bíblia diz. Esta é a verdade. A verdade não é João, a verdade não é Antônio, a verdade é Deus. É Deus que é a verdade. E é nesta, não é nas promessas humanas que nós estamos confiados, é nas promessas divinas. É estas que nos apegamos. E é isso que nós pregamos aquilo que cremos, irmãos. E nós não somos partidários do João, do Antônio, nós somos partidários de Deus, nós estamos ao lado de Deus. E estaremos ao lado de todos aqueles que se unirem a Deus, é o que Jesus disse. Aqueles que não são contra nós, é por nós. É isso. E se eles estão unidos com Deus, estão unidos conosco. E são contra Deus, são contra nós também. Porque essa não é a verdade. Olha o que diz a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Paulo vivia, e a igreja primitiva vivia em um mundo de extrema corrupção e imoralidade. Roma representava aquilo que de pior existia na área de moralidade. Corrupção, imoralidade, violência. E Paulo dizia, sabe qual é a solução? O Evangelho. O Evangelho é a solução. Irmãos, não se iluda. É só a verdade do Evangelho que é a solução. É a verdade bíblica. É só esta que é a solução. Nenhuma outra proposta que não esteja baseada na palavra de Deus não vai se constituir em elemento libertador e transformador. É só a verdade que pode libertar. Só. Não importa. As palavras bonitas, os discursos, as promessas,
Tudo faz parte daquilo que a Bíblia diz, do caráter transformado, da vida transformada. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai mudar. Nossas famílias vão ser abençoadas se elas seguirem os princípios de Deus. Nossa nação será abençoada e a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É isso. Não se iluda com falsos discursos, creia na verdade e se alinhe àqueles que acreditem da mesma forma que você acredita na verdade bíblica. É ela, não importa que nome as pessoas deem para a verdade, se ela não é verdade bíblica, é heresia, é falso, não vai trazer solução. Existe, irmãos, nada disso é em vão, e eu quero encerrar. O verso 14, ele diz: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Um dia tudo vai cessar. E vai cessar quando nós estivermos com Cristo. Enquanto aqui na terra, lutas, dificuldades, nesse dia, só nesse dia, tudo será exterminado. Nós estaremos para sempre com Cristo. Hoje, nós podemos ter paz, paz completa. Essa paz da certeza que vamos vencer. Essa paz da certeza, nós vamos estar no céu. Essa paz, essa certeza, haverá um reino de justiça e eu vou estar lá. Essa paz que nós temos. Mas o caminho até lá é um caminho espinhoso. É um caminho estreito. Mas olhando para essa esperança, nós devemos nos animar. Porque se nós nos desistirmos, não só sofreremos aqui, mas sofreremos lá. E esse é o consolo do cristão. Um dia toda dor cessará. Certamente a guilhotina que cortou o pescoço de Paulo, ela não foi confortável. Mas lá no céu não existiu mais dor. Ele foi liberto. Lázaro, como morreu leproso, certamente as suas lepras o incomodavam. Mas lá no céu não tinha lepra. No céu, os cegos veem, os coxos andam. As lágrimas são enxugadas. Mas se nós não pegarmos nessa esperança, o que espera o homem? O lago de fogo. E uma dor duplicada, triplicada, quadriplicada. Então vamos nos apegar àquilo que traz esperança. Não vamos desistir. Não vale a pena ir para o inferno, não vale a pena. Não vale a pena se apegar às mentiras, é ilusão. Vamos nos apegar à verdade, vamos morrer por isso, se necessário, porque há ressurreição. Verso 15, 2 Timóteo 1,12, ele diz: por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonhe, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vou sofrer, mas vai acabar. O sofrimento vai acabar. Estes que rejeitam estão sofrendo e vão continuar sofrendo. Então vamos continuar. Por último, verso 15, ele diz: porque tudo isso é por amor de vós. Irmãos, o que Paulo está dizendo, sabe por que eu estou fazendo tudo isso, sofrendo tudo isso, suportando tudo isso? É porque eu amo vocês. Eu quero abençoar a vida de vocês. É o que 1 Coríntios 13 vai dizer: não adianta fazermos nada se não fizermos por amor. Nada disso terá proveito. Você não deve servir a Deus porque tudo é fácil, você deve servir a Deus porque você o ama. Você deve estar aqui porque Deus te falou que você deve abençoar o corpo dele, a igreja dele, então esteja aqui para abençoar o corpo de Cristo. Não ame você mais do que o povo de Deus, ame o povo de Deus mais do que você, e sabe o que acontecerá? Você será abençoado. Não faça como Jonas, que amou mais a boboreira. Ame o povo. Porque se você amar o povo, você está do lado de Deus. É o que Deus disse para Jonas. Fique você com a boboreira e eu vou ficar com o povo. E a palavra de Deus naquele dia, eles nem sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, mas eu fico com ele. E você fica com a boboreira, morta. Não ame você mais do que a verdade, não ame você mais do que o povo de Deus. Ame o povo.
Dê a vida por aquilo que Deus deu a vida e você vai ser abençoado. Talvez não seja abençoado pelos homens, mas vai ser por Deus. Tenho certeza disso. Paulo diz, o justo juiz. O justo juiz vai me galardoar. As pessoas nem sempre vão reconhecer o seu trabalho, mas não importa. Você não está trabalhando para as pessoas, você está trabalhando para Deus. É para Deus. É o amor que você tem por Ele, pela verdade dEle. Atos capítulo 21, versículo 13. Que palavra, que palavra. Atos 21, 13. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, eu vou a Jerusalém, e os irmãos, por favor, Paulo, não vai lá, você vai morrer, eles vão te prender, eles vão te matar, por favor. Paulo diz, irmãos, não faça isso. Vocês não estão entendendo? Eu tenho que ir lá, porque eu tenho que pregar para as pessoas que precisam ouvir. E se eu não for, não posso pregar, não posso ajudar aqueles irmãos, eu vou. Mas se morrer, tá bom, não tem problema, eu posso morrer, estou pronto para morrer. Porque a verdade que eu abracei, eu não só espero dela o céu, mas eu quero que ela representa minhas convicções, aquilo que eu entendo, aquilo que eu creio. E eu creio, estou pronto para morrer por aquilo que eu creio. Você pode morrer por muitas coisas, mas eu vou dizer para você, você pode morrer por muitas coisas e essas coisas vão ser sem valor. Mas quero um conselho, morra por aquilo que tem valor, morra por Cristo. Morra pela verdade de Deus, isso tem sentido. Não morra por pessoas, morra por Cristo. Não morra por circunstâncias que te favoreçam, morra por aquelas que favorecem o reino. Seja pronto a morrer por elas, por isso vale a pena, porque isso haverá recompensa. Isso haverá recompensa. Vamos continuar, porque os inocentes têm que ser abençoados. Vamos continuar, porque há pessoas que precisamos ajudar, para que elas possam continuar. Não vamos desistir, porque se nós desistirmos, elas vão dizer, nem ele consegue. Que esperança há para mim? Nós representamos a esperança. Nós temos Cristo. E se temos Cristo, é a esperança. Baixe sua cabeça. Feche os seus olhos. Vamos orar. Deus, eu sei que as circunstâncias que nos cercam não são favoráveis. Não são. Ah, como os nossos corações são estimulados à ira. E às vezes uma ira pecaminosa. Ah, quantas vezes somos instigados ao ódio, ao rancor, à raiva, à vontade que muitas vezes pode circundar os nossos corações para nos tornarmos violentos, maus, malignos. Ó Senhor, nos livra disso. Nos livra disso. Ajuda-nos a continuar firmes no amor, no caráter cristão, nos valores cristãos. Senhor, nos ajuda a fazer disso a nossa bandeira. A nossa bandeira. Pai, nos ajude a morrer. Sim, a morrer pelo Senhor, pela verdade do Senhor. Nos livra no Senhor a sacrificarmos por aquilo que é contra o Senhor, não representa o Senhor. Ó Pai, nos dá graça para isso. Nos dá graça para nos colocarmos à disposição para que o Senhor possa nos ajudar. Para que o Senhor possa nos usar. E por que não? O Senhor pode levantar aqui novos pastores, novos obreiros. E por que não? Políticos, éticos, que possam representar os teus valores na Assembleia, nos governos, nos poderes. Ó Senhor, ajuda-nos a não desistir, a continuar firmes com a nossa família, a continuar firme com os nossos filhos, a continuar firme com o nosso ministério, a continuar firme com o Senhor. Nos ajude, nós queremos continuar. E esta é a palavra que o Senhor traz para nós, que nós venhamos a continuar, e nós ouvimos a Tua palavra, nos dá graça. Apesar das dificuldades, dos problemas, ajuda-nos a permanecermos firmes, porque o Teu reino é mais importante do que nós. As almas perdidas, elas têm valor, e têm valor para nós. Nos dá graça. Deus tocou no seu coração nesta manhã, e eu quero encerrar orando com você.
Talvez muitas coisas tenham te perturbado, te desanimado, mas a graça de Deus te alcançou e você gostaria de levantar a sua mão e dizer: pastor, eu quero orar nesse momento e dizer para Deus: eu vou continuar, eu vou ficar firme, em nome de Jesus. Levante a sua mão, pastor, ore por mim, para Deus dar graça, eu vou continuar, eu quero continuar firme, servindo o Senhor, glorificando o seu nome. Me ajuda, Senhor, me ajuda, porque a minha carne é fraca, a minha inclinação é humana, mas eu quero ficar com o Senhor. Me ajude, Senhor, me ajude. Pai, obrigado por sua palavra, obrigado pelo consolo e pelo ânimo que ela nos traz. Você que está aqui ainda não tem Jesus e sem Jesus é impossível. João capítulo 15, versículo 8 diz: sem mim nada podeis fazer, só Deus, só o poder espiritual, poder sobrenatural pode te ajudar. Você não tem Cristo, você precisa de Cristo para que você possa continuar. Você não tem Cristo, gostaria de ter Cristo nesta manhã, gostaria de abrir o seu coração e receber Cristo. Ore comigo dizendo: Senhor, eu sei que sou pecador e não há força em mim mesmo para que eu possa continuar. Mas eu creio que o Senhor pode me salvar. O Senhor pode me libertar dos meus pecados. Salva a minha vida. Eu quero Jesus Cristo, teu Filho, como meu Salvador. Eu quero recebê-lo nesta manhã, em nome de Jesus. Você orou desejando ter Jesus como seu Salvador? Levanta a sua mão. Pastor, ore por mim. Eu quero, nesta manhã, entregar minha vida a Jesus. A Jesus. Eu quero ter a força dele, o poder dele na minha vida. Levante a sua mão. Pai, obrigado pelo culto que o Senhor nos deu, pela tua palavra que foi pregada, que naquilo que nós não conseguimos mostrar, que o teu Espírito Santo revele de uma forma poderosa e libertadora, em nome do Senhor Jesus. Amém.